Olá, você, mais uma vez aqui, Luciane Sartori, e hoje eu trouxe uma pessoa que eu conheci ontem. Eu acabei de falar para ele, olha, Tony, eu vou apresentar você como meu amigo de ontem, conheci você ontem, que é pra gente não dar o RG de graça para pessoa. Mas é um amigo de longuíssima data, Tony Manzi, professor de biologia. Mas a gente veio aqui, gente, para falar da importância de estudar, de você pegar firme, não é, nos seus estudos, mas em primeiro lugar, para você pegar firme na sua vida. Não é isso, Tony? Exatamente. Bom, eu acho que a gente pode começar até com uma frase bem interessante, que é: desistir não é opção. Eu acho Show que de é o bola. Esse é o principal. Tony, esse é o Tony. Desistir não é opção. E só passa quem não desiste. Então, por isso que é importante, né, esse período. Sou professor Tony, professor de biologia. Como a Luciane disse aí, a gente se conhece, né, conhecemos ontem, né? Ontem. Passamos aí por diversos cursinhos, diversos cursos. Hoje eu tenho esse canal aí, o Biodicas. E dou aula ainda em cursinhos, faço palestra em escolas falando sobre Enem. E o cursinho é esse aqui, cursinho Maximize. Eu acho que é isso. Agora, o importante é o que a gente vai falar agora, para justamente não desistir, ter justamente o foco. Não é fácil, dá vontade de desistir, dá dor de cabeça, mas não pode desistir, tá? Porque só passa quem não desiste. Essa é a verdade. Exatamente. Tony, eu vivo falando para eles aqui, porque em todo o áudio eu sempre entrevisto um profissional. A gente está aqui no motivacional, né? Mas toda vez que eu entrevisto um profissional, eu não resisto, eu preciso falar um pouco da questão da motivação. Por quê? Porque, assim, eu acho que é importante o jovem, de modo geral, entender que não importa em que condição financeira, psicológica ele se encontre hoje. Isso não importa. O que importa é que, em primeiro lugar, ele tenha um projeto de vida que é o mais importante que ele tem para ter, que ela também, vamos entender que a gente está falando de modo geral aqui, não é? Que o projeto de vida mais importante que você tem de ter é você mesmo, certo? Esse é o maior projeto de vida. Então, independentemente de qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida, cara, foca em você, entendeu? Foca em você, o que você quer para sua vida. E vamos parar. A gente vê as pessoas aí ficando ansiosas, depressivas, porque aconteceu assim, ó, o namorado largou, ou o que mais pode ter acontecido? Repetiu um ano, já tô velho. Isso não existe. Isso não existe. A gente tem a vida inteira pela frente. É assim que a gente tem que enxergar. Eu tenho a vida inteira pela frente. Não é assim, Tony? Exatamente. Porque muita gente fala assim, professor, é feio fazer 4, 5 anos de cursinho para passar medicina. Não. Feio é desistir. Exatamente. Porque você tem que colocar você em primeiro lugar. Exatamente. O Tony é um cara que já trabalha em cursinho, ele vem coordenando o cursinho, ele é bem humilde, não falou nada, mas é isso. Há muito tempo, há muito tempo. Então, assim, ele tem essa experiência de como chegam as pessoas lá, né? Então, muitos vão fazer o cursinho, mas muitos desistem, não é, Tony? Muitos desistem. Muita gente fala assim, começa o cursinho, começa a ver, né? A gente pega muito aluno de escola pública e a defasagem, infelizmente, no nosso país é grande quando um aluno vem de escola pública e quando vem de uma escola particular. E com isso o aluno acaba vendo que aquilo ali é muito difícil, que às vezes ele nem viu aquela matéria, porque o cursinho teria a função de ser um revisor, né? De matérias. De fato, muitos estão indo para aprender, eles estão vendo pela primeira vez o conteúdo. A grande maioria está indo para ver a primeira vez. Então, por isso que não pode desistir. Precisa ter realmente um foco, precisa saber como estudar, para justamente não desistir. Porque a desistência, a gente que vive esse mundo de cursinho, a gente vê, infelizmente, é grande. E a gente fala, bom, deixou de passar, porque essa é a verdade, deixa de passar. Deixa de passar. Depois tem outra. Você falou uma coisa muito importante, né? A educação hoje, a escola, vamos falar escola. A escola, ela não consegue mais dar conta de todo o conteúdo. Por uma série de motivos. E a culpa não é só da escola, né? Mas isso é um caso à parte. De qualquer maneira, graças a Deus, os cursinhos existem, né? Os cursinhos existem.
Outra coisa boa, cursinho popular, que é o caso dele. Não é uma questão de propaganda que a gente está fazendo aqui. O que a gente está falando é uma coisa séria, porque existe oportunidade, é disso que nós estamos falando, né? Exato. Até porque não existe só o cursinho dele, existem cursinhos populares, né? O mundo é feito de escolhas, né? Exatamente. Então você tem que escolher aquilo que cabe dentro do seu bolso. E usar isso como trampolim para você chegar na vaga. Pronto, é isso aí. Então não importa se a escola deu ou não. Importa. Naquele Exatamente. momento, o professor começou a falar, uma coisa que você não viu, o cara levanta a mão e fala, professor, explica devagar aí, porque isso aí Explica eu não vi. devagar, me perdi, me explica de novo. Quantas vezes precisar? Se precisar 10 vezes, nós vamos explicar 10 vezes. Vamos tentar explicar as 10 vezes de uma forma diferente. Para você chegar justamente no mesmo ponto de outros alunos. E olha só, eu estou falando isso porque, assim, ele já tem essa estrada de coordenação, mas ele também é o professor do cursinho, né? Eu já trabalhei com o Tony muito tempo, a gente já dividiu sala, então, assim, eu também sou professora de cursinho, né? Acho que a gente, quando vai para essa área do cursinho, a gente parece que não quer largar mais, entende? Então, É verdade, é divertido, a gente pode falar o que a gente demais, quiser, né? não tem mimimi, né, Tony? E Não precisa vou fazer falar chamada, sério, né? Não precisa fazer, né? Não precisa fazer chamada, não tem reunião de classe para ver se vai ou não vai passar o aluno. É lindo. Você porque na entra, dá verdade sua aula e é acabou. cada um no seu papel. O professor dá aula e o aluno assiste aula. Exato. Eu acho que isso, no final das contas, é super saudável, né, É Tony? super saudável. Porque eu a vejo assim, na escola o que acontece, que eu vejo que os adolescentes estão muito acostumados com todo mundo ajudando ali. Isso acaba sendo meio ruim. Quando vai para o cursinho, gente, você não tem mais isso. Então você tem que se virar. Então o negócio é esse aí. Então se você ainda não foi para o cursinho ou não vai, não importa. O que interessa você tem que se virar mesmo. Se virar. Mesmo que você não eu esteja até falo que o cursinho já é um estágio para a universidade, para a faculdade, porque o aluno se aprende a se virar no cursinho, e quando entra na universidade, ele vai ver que é mais ou menos a mesma coisa. Exato. E se você não tem a pretensão de fazer cursinho, olha o que a gente está falando aqui, isso é importante também. Então, você tem que começar a se virar agora no ensino médio. Exatamente. Não espera o negócio, mas a minha professora não falou outra coisa. Não, gente. Vocês têm que ter aquilo que eu falei, o maior projeto de vida nosso somos nós mesmos. Então, é assim, é você que tem que cuidar de você, não é sua mãe, não é seu pai, não é o professor, coordenador, diretor, nada disso conta. O que conta é a sua vontade. Então, eu sempre falo, né, Tony? O cara tem que ter uma visão de futuro lá na frente, porque eu acho que isso, na verdade, para os momentos atuais, é o que mais causa ansiedade no povo, depressão, todas essas coisas que a gente está vendo acontecer, que são horríveis, porque a pessoa quer amanhã. Mas não é culpa das pessoas, vamos entender. A gente está vivendo um mundo que vem de ilusão o tempo todo, é ou não é? Exatamente, o tempo todo. Se a gente pensar no capitalismo... E aí você acha que as coisas acontecem de uma forma muito rápida, e não é assim. Ainda mais na educação, não acontece rápido. O aprender e caminhar é uma longa estrada. Exatamente. Então é assim, não dá para acontecer amanhã. Então o que o cara tem que fazer? Pensar lá na frente, entender aonde ele quer chegar. Mas depois que entendeu onde você vai chegar, então para isso você vai ter que dar passo pequeno. É que nem a pessoa quando quer emagrecer, né, Tony? Quando ela quer emagrecer, ela fala assim, vou fazer dieta e come só salada. Cara, você não vai aguentar. Não vai aguentar. Passa 3 dias, você está comendo até a parede. Isso aí. Então, não é. Então as coisas têm que ser... Mas eu gosto de falar da dieta, porque quem nunca fez dieta na vida não sabe do que a gente está falando. Tenta para você ver o que acontece. Passa 3 dias, você faz a dieta das sopas. Segundo dia você já começa a achar que aquilo... Terceiro dia você não aguenta mais ver, que você acha que aquilo é um prato de lama. Então, não é? Então você tem que começar gradativo. Você tem que planejar. Planejamento eu acho que é uma das coisas mais importantes. Né? Exatamente. Quem falha em planejar, né, planeja falhar no futuro. Essa é a verdade. Então, você precisa planejar. Precisa planejar com muita atenção cada passo que você vai dar. E saber que realmente a educação é um passo muito curto, são passos lentos. E não é de um dia para o outro que você vai ter o resultado. Não, eu vou fazer 6 meses de cursinho e vou entrar na medicina na USP. Gente, difícil. Difícil.
Por isso que a gente fala, ninguém está aqui para vender ilusão, não. Ninguém está para vender ilusão. Não adianta, você vai falar assim, eu vou fazer lá vídeos no Instagram, 6 meses de vídeo no Instagram, YouTube, não sei o que lá, e aí acaba o quê? Em 6 meses você quer passar na medicina? É difícil. Então, você tem que ter um planejamento. Para cada curso, um planejamento. Eu gosto de dar até exemplos quando a gente fala em cursos de medicina, porque medicina a gente sabe que é o mais longo, sim, em termos de até mesmo de graduação, é mais concorrido. Então, é interessante, porque falou em medicina, eu sei que eu estou pegando todos os outros demais cursos. Então, você precisa ter um planejamento para tudo. Você sabe que hoje, Tony, eu trabalho não só como professora, mas eu também trabalho como Master Coach de Liderança e Gestão de Pessoas. Mas, paralelo a isso, eu também faço muito curso de técnica de estudo, de elaboração de cronograma de estudo, organização e faço mentoria. Por quê? Porque as pessoas estão precisando reaprender a aprender. Então, não adianta só assistir aula. Vamos falar outra coisa. Não adianta só assistir aula. Não. As pessoas, na verdade, elas não sabem, de fato, né? Principalmente no cursinho, um cursinho popular, as pessoas não sabem estudar. Isso aí. Então não adianta eu chegar lá e dar toda a biologia, descarregar, e o cara vem entrar na aula de matemática e descarrega tudo, se ele depois não sabe o que fazer com aquilo. Exatamente. Precisa saber o planejamento que você está falando é muito importante, gente. Porque você vai planejar, vai fazer um planejamento de estudo, um cronograma que você vai seguir passo a passo. Isso é de extrema importância. Isso eu acho que toda escola, todo cursinho tem que ter. De fato. Eu acho isso. É importante. Toda escola, todo cursinho tinha de ter uma aula disso, sabe? Não é todo dia, toda hora, mas ter esse aparato, né? Porque as pessoas estão muito perdidas. Eu vejo. Perdidas. Porque a gente não dá aula só para cursinho, né? Eu, por exemplo, também dou aula para concurso público. No concurso público, a pessoa, quando vai prestar, por exemplo, uma prova para auditor fiscal, né? Ela tem de estudar 24 matérias. 24 matérias que ela tem de dominar. Então, como que você faz isso? Não é como, por exemplo, o cursinho, não é como o pré-vestibular, que ele tem um número de acertos, que tem curva, que tem não sei o que, etc. Não. Lá no concurso público é o seguinte, você não pode zerar matéria nenhuma, e sempre vai ter a nota de corte. Ou seja, tem um cara lá que estudou muito, a nota de corte vai lá para cima. Então, o que acontece? Quando a pessoa quer passar para concurso público, são 2 áreas. A área fiscal e a área de tribunais. É extremamente concorrido. Mas eu não desestimulo ninguém, não. Quem tem vontade de trabalhar no serviço público, vai também. Vai também. Exatamente. Se o planejamento é esse, é meta. Segue o jogo. A questão é só não pode parar. Exatamente. A questão é que a pessoa fica perdida. Como que eu estudo isso? Então é mais assim, difícil ainda. 24 matérias, o planejamento tem que ser maior. Exato. E aí provavelmente vai te levar mais tempo. Pode ser então, mais complicado. E o que mais confunde as pessoas é assim. E o que mais confunde as pessoas é assim, eu tenho 24 matérias, vai. Como é que eu organizo isso? Porque depois que eu estudei uma, eu estou dominando aquela, aí vou para a segunda. Aí, quando eu vou fazer questão daquela primeira que eu já tinha dominado, cara, eu vejo que eu estou me perdendo. Exato. Aí você chega lá na 24ª, pronto, estudei tudo. Aí você não lembra de nada da primeira. Já era. Exatamente. Então, tem toda uma programação para isso. Isso é só para concurso público? Não, a gente está falando de quem quer estudar. Tem que estudar, isso é para tudo. É para a vida. É para a vida. Na verdade, é para a vida. Só que a gente está aqui para falar o seguinte, que é muito importante, tudo isso que a gente está falando, para você entender que não é para desistir. Tudo tem jeito de resolver. É muita matéria? Organize e planeja. Vai demorar um certo tempo? Vai. Então, vai sem ansiedade, porque aquele dia vai chegar. É tudo de pouquinho. É por isso que estudar é assim também. A filosofia do estudar é isso. É um pouquinho de cada matéria por dia, por exemplo. Sempre um pouquinho, mas nunca uma só. Uma dica, né? Você tem que estar sempre fazendo exercício. Assistiu aula, tem que trabalhar, tem que depois fazer exercício, estudar, fazer resumo, mapa mental. Gente, hoje tem de tudo, né? E além da aula, né, Tony? O cara, ele pode pegar informação no Google, que tem informação de tudo. Pode completar. Se tá faltando alguma coisa, joga no Mestre Google que ele responde.
Exatamente. Então você vai para o cursinho porque ele é direcionado, né? Tem as matérias, tem a carga horária e tal. Só que no Google você pode encontrar, no YouTube você pode encontrar matérias diversas aí. Tudo. Eu costumo até brincar quando estou em aula e falo assim, gente, vocês já utilizaram o YouTube, né? E todo mundo dá risada, pô, já, né? E aí eu falo, você já, por exemplo, na minha área, vocês já digitaram fotossíntese? Vai aparecer pelo menos uns 20 professores falando de fotossíntese. Se você digitar era Vargas, se bobear, aparece o Vargas falando, ó, na minha época eu fiz isso. Você encontra de tudo. Então usa a tecnologia de hoje em dia a seu favor. Exatamente. A gente não tinha nada disso, né? Não tinha nada disso, a gente era só livros. A gente tinha que ir para a biblioteca, né? Centro cultural. É isso aí. Estudar. Hoje, o arsenal de coisas que você tem para estudar, para melhorar, sem sair de casa, é uma maravilha. É grande. Agora, isso que nós estamos falando é o principal. Por que a gente está falando tudo isso, né? De como você se organiza, a importância de estudar e tudo mais. Porque todo mundo tem oportunidade hoje. Do mesmo jeito que todo mundo pode estudar, porque tem informação é o que não vai faltar. Que não vai faltar. Então, é assim, se você pode estudar para galgar um futuro melhor, por que optar por não fazer? Não é? Por quê, né, Tony? Por que o povo desiste? É disso que eu estou falando, não desistir. Então, tudo que a gente falou de estudar, de organização, tem a ver com aquilo que o Tony disse. Que as pessoas desistem. Até do cursinho, elas desistem. Exatamente. Porque vai ter dia que você vai estar cansado? Vai. Vai ter dia que você vai ter dor de cabeça? Vai. Assim também como vai ter dia que você vai falar, não acredito que vai passar. Você fez uma escolha. E a escolha é não desistir. A escolha é seguir em frente com a sua escolha, com a sua meta, com o seu planejamento. Não desista. Só Exatamente. Passa quem... Né, só não passa, na verdade, né? Só não passa quem... Não insiste. Exatamente. Só não passa quem desiste. Exatamente. Existem umas palavras... Existem umas palavras-chave que a gente usa bastante hoje em dia, de modo geral, eu diria, porque todo mundo deve estar vendo isso, que é foco, persistência, não é? E isso, fé. E fé, exato. Eu acho essas 3 palavras assim, as mais usadas no mundo atual. Esqueci de uma, que é a resiliência. Resiliência. Fala-se muito sobre força, que o pessoal fala, né? Resiliência, exatamente. Então, por que as pessoas falam isso? Foco, fé, persistência e resiliência. Porque é aquilo que o Tony está falando. Você só não vai passar se você desistir. Então, o nome disso é persistência. Persistência. Né? Se você escolher um caminho, é bom a gente lembrar que esse caminho tem que ser uma coisa que ele goste, né? Não adianta ficar pensando em remuneração. É uma coisa que não gosta. Isso vai te fazer desistir. Ou então ser um mau profissional. Ou vai ser um mau profissional. Você vai encarar aquilo como, né, realmente como um trabalho, né? E aí não vai te trazer o trabalho que traz esforço não é trabalho, né? Não é trabalho, exatamente, é sofrimento. Exatamente. Então, e isso significa foco, porque você decide o que você quer a partir daquilo que você decidiu para você, que é a sua verdade, aquilo que você gosta. Não é seu pai que vai escolher, não é sua mãe. Não é assim que funciona. Você tem que reconhecer as suas habilidades, entender do que você gosta, do que é fácil para você fazer. Porque trabalho é isso, né? Trabalho não é para ter um nome difícil, uma coisa, trabalho. Não, trabalho é, poxa, eu adoro fazer isso. Eu adoro fazer isso. Eu adoro fazer isso. Tem dia que você vai falar, mas que meleca. Mas acontece que aquela atividade é aquela que você gosta. Né? Então, você tem que fazer. Então, você escolheu foco. Exatamente, foco. E o que significa a palavra fé? A palavra fé não é porque você tem fé em Deus, porque Deus não vai passar em lugar nenhum para você, né? Porque as pessoas confundem a palavra fé nessa hora, você concorda? Fé não é, eu tenho tanta fé em Deus, no santo XPTO. Eu tenho fé que sem estudar eu passo, porque não vai adiantar. Não vai adiantar. A fé significa você acreditar em você. Exato. Certo? A fé exatamente. E não desistir. Exato. E aí vem a persistência. Então é persistência, foco e fé, porque você acredita no que você quer e acredita em você. E a resiliência, que eu acho de extrema importância aí, Tony, o que você acha?
Concorda comigo que a Concordo resiliência é plenamente. muito, muito importante? Porque a resiliência significa o seguinte, você se adaptar a cada situação difícil que aparece. Porque todo mundo pensa que resiliente é aquele que ele vai conseguindo resolver tudo. Não, não é assim. Não é assim. É que É passo a passo, problemas... degrau a degrau. Né? É porque problemas e dificuldades existem, né, Tony? Sim, Quem não tem constantemente vão aparecer. problema na sua vida? Não, Quem aí não tem dificuldade na sua vida? Tem. todos tiveram, tem. Você vai pegar, vou pegar o Silvio Santos. Meu, o cara era camelô. Todos Você têm vê como ele é dificuldade. pobre, né? Você vê Vê que como ele é coitado pobre. que ele é Então, hoje. mas você vê, mas com certeza ele batalhou pra caramba, ele não desistiu, ele acreditou nele. E a coisa É, foi indo. exatamente. Ele manteve o E a coisa foco, foi indo. manteve fé. Você já viu ele falando? Você já ouviu ele falando? Ex- Como que ele fala? Ele fala assim, eu queria entrar para uma emissora de televisão. Aí ninguém quis saber de mim, ninguém me aceitou. Sabe o que eu fiz? Abri a minha emissora. Pô, Isso. é E isso. acreditou nele mesmo. Ele acreditou nele mesmo. É isso aí. Então, esse exemplo que eu acabei de dar é um exemplo de resiliência. Por quê? Casa Claro que eu direitinho fiz com em você alto também. padrão, né? Tá. Jogamos lá pra cima. Mas não tem importância. Não, O cara exato. quis comprar uma emissora, ele decidiu isso, porque será que ele já tinha dinheiro no dia? Será que Não. ele já tinha esse poder no dia? Eu falei, ele começou lá atrás como camelô. Vai Então, ver que tanto que ele se batalhou. ele pôde começar lá e chegar onde ele chegou, assim como tantos outros exemplos, né, Tony, que a gente pode Muitos exemplos, citar, a gente pode citar vários. muitos exemplos. Então, você sabe que trabalhando em concurso público, né, eu acabei conhecendo muitos professores, assim, que foram durante muitos anos bem remunerados. Hoje são poucos e poucos ficaram. Mas, de modo geral, você trabalhava com concurso público, você tinha uma remuneração boa. E, entre outros detalhes aí, a remuneração era boa. Era, porque já não é mais a mesma coisa, Não porque o mais, é a mundo mesma muda. coisa. O mundo muda. Exatamente. E é exatamente disso que a gente vai falar agora, da mudança. Então, o que acontece? Essas pessoas, não é? Você vê o cara bem de vida hoje, fala assim, ou pelo menos ele ficou bem de vida durante o tempo, você pergunta para ele, mas o que você fez? Se alguém de fora não sabe o que ele fazia, o que você fez? Você não é só... Tem gente que fala assim, você é só professor, não é assim, Tony? A gente se a vida inteira. Você é só Além de dar aula, professor? você faz o quê, né? Além de dar aula, você faz o quê? Então, nada, eu só brinco. Nada. E aí, você vai ver a história dessas pessoas, você vê a história dessas pessoas, muitos deles, né, não tinham condições nem de estudar, sequer de ser professor, Exato. né? Porque eu até venho fazendo muitos vídeos com professores, para a gente falar da profissão professor, porque está tão desvalorizada que é importante a gente reforçar aqui, não, cara, você tem vontade de ser professor, de fazer o magistério, vai fazer. Vai fazer, a gente precisa de gente que pensa nessa vida, Exato, né? exato. Professor, a gente vem falando da missão professor aqui, porque não é nem profissão, é uma missão. Missão. É uma missão. Então, a gente vem falando isso, por isso que eu venho chamando meus amigos, ó, o Tony é um meu amigo que, quanto tempo faz que a gente dá aula? Ô, Tony, você começou como professor? Não. É isso que eu falo. É que nem esses amigos. Nem Eles ficaram bem de vida, ok, mas tinha gente que não tinha condição nem de fazer o ensino médio. Exato. Mas chegaram porque estudaram. É esse que é o ponto. Ô, Tony, conta para eles quem era você antes de ser professor. Nossa, antes de ser professor, eu era um garoto que estava na faculdade e não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Aí eu comecei a dar aula particular daquilo que eu gostava, que era biologia, fazer a área de biológicas, e pouco a pouco foi indo, fui montando aula, fui montando aula. Eu lembro da minha primeira aula, mesmo dando aula particular, eu lembro da minha primeira aula. Eu lembro de uma frase de um aluno. Eu estava com o livro na mão, um livro de biologia na mão. Eu não sabia o livro de cor e salteado, mas eu me senti seguro em ter o livro na mão. Sim. Porém, o livro ficava assim, ó, tremendo. E eu só escutei a menina falando para o outro, olha como o professor treme. Cara, foi a pior aula da minha vida, assim, acho que a pior aula do mundo foi aquela. Mas aquilo foi importante para mim passar. Porque ali eu falei, não, eu tenho que melhorar. E aí eu comecei justamente me basear em professores antigos, professores de cursinho, comecei a montar a aula, e aí a coisa foi. Fluindo. Pois é, então do que nós estamos falando aqui de resiliência. De resiliência, exatamente. Aí De a coisa foco. começou a fluir. Foco.
Então, quer dizer, porque muita gente poderia falar assim, putz, eu não dou para isso e desistir nesse dia aí, né? Porque eu não conseguia nem ler o livro. Então, conclusão, não tinha nem como. Muita gente falou, não, ele vai desistir, já era. Acabou. Eu saí da sala arrasado, mas aquilo me deu força para continuar. Falei, não, é isso que eu quero e vai. E vamos persistir. Vamos passo a passo, vamos persistindo, né? Fui montando aula, e assim foi. Então, é aí que tá. Você não pode. Por isso eu dei exemplo de professor mesmo. Porque eu tinha jogado um patamar muito alto, Exato. né? Vamos um patamar melhor não, aqui, vai. Exatamente. E não é porque é baixo, é médio. O professor médio, não tem tanto dinheiro assim, não compra uma emissora. Mas, gente, a gente pode viver bem quando a gente faz uma coisa que a gente gosta. Porque você tem vontade de fazer, que é isso que ele acabou de falar. É isso que ele acabou de falar. Eu queria dar aula, não tinha muito traquejo ainda, né, Tony? Porque não é fácil você dar aula não primeira é fácil, vez, não é exatamente. fácil, não. Não. E você sabe que eu acho engraçado que a gente passou, né, o tempo que a gente dá aula, a gente passou por muita mudança no mundo, né? Então, como só faltava pandemia, né? Agora completou. Aí chutou o balde, Fechou, agora passando por tudo. Então, então, justamente esse é o ponto, né? Eu passei por muitas mudanças, porque, eu falando um pouco agora de mim, porque assim, eu comecei com aula presencial, lógico, né? Lousa e giz. E mimeógrafo. Eu usei muito mimeógrafo e achava aquilo o cheiro uma delícia. Galáxias, entendeu? Eu falava, porra, não preciso usar lousa, eu posso rodar lá e sair a cópia, sabe? Eu pedia dinheiro para os alunos, quem tinha dinheiro dava, quem não tinha não dava, eu comprava o que dava, porque era álcool e sulfite. Álcool, sulfite e o carbonão lá. Aí eu escrevia, gente, lá no, eu esqueci o nome, mas é um carbono. Você escrevia lá naquela folha, punha lá no mimeógrafo álcool. E rodava. É folha por folha na mão. Não, a gente foi passando por todas as tecnologias, né? Vamos falar a verdade, a gente passou por todas. Porque depois era aquela transparência que você colocava na luz, né? Lembra? Aqui também é sensacional. Sensacional. Aí você começava a escrever tudo quanto é saquinho plástico transparente, né? Cara, e a gente vai evoluindo. Aí depois veio os slides, não. E compraram lá o negócio de slide, que era um disco. Aí você ficava lá montando a sequência de slide que ia botar as fotos na lousa. Pois é, esse eu não tive nem paciência de usar. Porque a transparência, eu até que penso que para biologia deveria ser maravilhoso. É lindo, né? Desenhava os negócios apareciam. Mas, gente, ele está falando isso, mas a lousa dele é sensacional. A gente tira foto e pode pôr moldura, porque o Tony capricha, velho, capricha. Precisa ver a lousa tantos dele. Anos que a gente vai treinando, né? Acaba ficando... mas ele desde o começo, já é dom, já vem, é o que eu falo, isso é uma coisa que vem com a gente. Bom, depois de mimeógrafo, depois de retrojetor, de slide, eu fui parar na lousa eletrônica. Mas teve muito professor que desistiu naquela época. Exatamente, ele fala, não vou fazer isso. Não. E eu achei uma maravilha. Eu falei, pô, agora eu posso escrever na tela ali, o cara vê na câmera. Exato. Porque, a gente não tinha aula online, não existia isso. Não existiam. Não existia. Veio satélite, então tinha um cara... Era o online ao vivo, né? Era o online ao vivo. Aí o cara ficava na câmera e a gente tinha aquela lousinha pequenininha, tinha que escrever só em metade dela, assim, porque senão a câmera não abria. Olha, gente, eu vou falar, que sofrimento. E o câmera, quando era ruim, ele ferrava com a aula. Depois a gente foi para a lousa eletrônica, e daí na lousa a gente que escreveu, achei aquilo sensacional. Agora a gente está aqui, ó. Agora a gente está aqui. Aqui então, tem um pano verde no fundo que dá essa imagem que você coloca o que você quiser. Isso. Então, E a pandemia acelerou isso, né? Porque agora é tudo online. Isso, tudo online. Por que a gente está falando tudo isso? Por causa das mudanças. E é importante a gente saber que as mudanças vão mostrar o seguinte para a gente, que quem não tiver o mínimo de estudo daqui para frente vai fazer muito pouco, né, Tony? Porque a pandemia acelerou a tecnologia de tal maneira que a revolução tecnológica que já aconteceu, né, assim, acelerou anos-luz, né? Ela foi acelerada anos-luz aí, porque a gente está privilegiando mesmo o digital, não tem jeito. É o e o que o Tony falou é verdade, usa a tecnologia a seu favor e aprenda. E assim, ó, Tony, dá para fazer a graduação e parar na graduação, então, pensando nisso? Dá. Dá. Você faz a graduação, você precisa fazer pós, não precisa fazer mestrado. Entretanto, se você não se mantiver estudando daqui para frente, já está acabado.
você não pode ficar para trás. Não pode. Né? Você não pode ficar para trás. Porque você vai falar assim, aprendi tudo, agora não preciso de nada. Que é o que acontece, acho, de novo, dando exemplo na nossa profissão, né, Lu? Tem muito professor que vai lá e fala assim, não, agora eu já sei tudo, eu não preciso mais, já preparei minhas aulas. Menino, tem E a muito professor pandemia vem mostrando isso. O cara acha que já está tudo pronto, tudo beleza, o cara ficou para trás. Porque agora, se o cara não se adaptar a essa nova mudança, já era. Então, você tem que se manter atualizado, você tem que sempre estar estudando, sempre estar se preparando. Você fala assim, Túlio, você prepara suas aulas ainda? Né? Você, dou aula há mais de 26 anos. Eu ainda preparo minhas aulas. Eu tenho preparado minhas aulas. Isso. E isso é para todo professor. Desculpa, para todo professor. profissional. Profissional, Hoje existe o conceito do profissional 2.0. Exato. Profissional 2.0 é aquele que, em primeiro lugar, se mantém estudando. Estudando e atualizado. Porque, voltando a repetir, é por causa desse negócio da tecnologia, veio para tomar conta, se a gente não usar a tecnologia a nosso favor. Não, você fica para trás. As escolas, as universidades, elas vão se adaptar a essa nova tecnologia. Ela vai querer contratar um profissional que não está adaptado a essa tecnologia? Por exemplo? Não. E isso não é só professor, é desde o cara do almoxarifado lá. Porque tudo, tem isso sim. Tudo para a vida, exatamente. Isso. Você vê, hoje a gente tem, você sabe que agora eu sou cofundadora de uma ONG, né? Show, hein? Eu sou cofundadora de uma ONG que se chama Cartão de Embarque. O nome da ONG é Instituto Cartão de Embarque. E essa ONG, ela veio para trabalhar o emocional, justamente para fortalecer a moçada psicologicamente, para entender que o mundo em que você nasceu não é o mundo em que você tem de viver. Você pode viver no melhor mundo que você decidir. No seu então, mundo, a gente tem um projeto para isso. E, por causa desse projeto, a gente criou um paralelo que é de preparar, não é, a moçada para o primeiro emprego. Porque a gente tem hoje, pelo plano do governo, o projeto Jovem Aprendiz. Que era menor aprendiz, agora é jovem, porque vai ter 24 anos. Exato. E você sabe que um dos pré-requisitos que as empresas pedem aí para os jovens aprendizes é um conhecimento básico tecnológico. Sempre tem uma linguagem sendo pedida ali. Exato. Para a gente ver que não dá para você falar assim, não dá para fugir. Não vou estudar. Não, isso não vai precisar, né? Não. Aí depois, a depressão, a ansiedade, não é? Como fica o futuro, né? O futuro, porque exatamente. E você sabe, a única coisa do futuro que a gente sabe é que a gente vai ter que se adaptar a ele. Porque o que a gente estava falando agora há pouco, né, Lu? Cara, você imaginava lá atrás, Lu, que você ia usar computador, que você ia usar uma câmera, que você ia usar um fundo bonito? Para mim, é sempre lousa. Para mim, é sempre lousa e giz. Quem sabe um mimeógrafo, né? Depois, não, aí já surgiu as lousas que são brancas, aí surgiu a lousa digital, aí você tem que se adaptar ao que vem. Exatamente. Você vai ficar para trás. O que eu falei, teve professor que largou no meio do caminho e falou assim, não vou usar isso aí, não vou. Exato. Ele pede a vez, porque tem aquele outro novo lá mais esperto, ou o cara que está mais atualizado e mais por dentro das coisas, ele passa a perna em você. Ele pode não ter experiência de sala de aula, mas ele tem já a expertise na tecnologia. Ele acaba tomando a sua vaga. Pois é, minha gente. Então, a gente veio aqui hoje, especificamente, para passar esse recado para vocês. Que o que a gente tem daqui para frente que fazer é estudar. Estudar. E esquecer uma graduação é muito complicado. E a graduação hoje nem cara é. Outra coisa, tem muita bolsa de estudo também para você ir atrás. E outra coisa também que eu estou trazendo muito para esse canal, viu, Tony? É muito vídeo de pessoas empreendedoras, para poder motivar essa moçada a ser empreendedora. Porque eu falo que daqui para frente CLT também é uma coisa que vai, logo, não vai demorar muito. Mas vai acontecendo. Eu acho que até a pandemia também já mostrou modificações disso daí, né? Pois é, a gente já tem uma previdência que já não é grande coisa, não é? Quem depende de previdência hoje, eu tenho até dó, porque Não, tem dó. Porque praticamente é ínfimo o valor que se recebe, independentemente de quando você pagou, a previdência é ruim. A pessoa tem que optar por uma previdência privada, um seguro, alguma coisa que dê um aporte para ela, né? Porque senão não dá. Agora pensa,
o jovem, você jovem, tem que pôr na sua cabeça que você vai envelhecer. Você vai. E quando você envelhecer, você não vai mais querer ficar trabalhando 24 horas por dia. Isso Exato. é óbvio que não, e não é para querer. Você tem que fazer agora para pensar lá na frente. Não é, Tony? Você tem que pensar, Exato, tem que fazer exato. todo dia, Todo para que dia. você chegue na meia idade, já tenha um bom patrimônio suficiente, até para você gastar e guardar. Porque ninguém pensa nisso Exato. também, né? Não, ninguém pensa nisso. Exato. Então, e aí o que acontece é o seguinte, você tem que construir você. E pelo que o mundo de hoje mostra, até pensando na realidade que o Bauman fala, né, que a gente vive a modernidade líquida, que é justamente isso, nada é mais certo nessa vida, tudo é incerto. E se você tem de viver na incerteza daqui para frente, não pense que a incerteza é para você desistir. A incerteza é para você ser resiliente, que é para você persistir, para você se adaptar e aprender cada vez mais e seguir. E não deixar de estudar. Certo? É isso aí. Desistir não é opção. Não é opção. É isso aí. Ó, Tony, professor de biologia. A gente vai, para a gente fechar, para a gente encerrar, porque a gente já está aqui falando bastante tempo. Se deixar, a gente fica. Se embala aqui. A gente fica. Ó, então, professor de biologia, dá uma olhadinha lá no Insta dele, vai, acompanha, vai ver lá as dicas. Se você tem curiosidade com biologia, entre em contato com o Tony, ou fala aqui no canal, faz um comentário aí embaixo, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho, aí toda vez que a gente aparecer aqui, dá o like, fica sabendo. É isso aí, é isso aí. E aí, Tony, o Tony já fechou, não é? O Tony já fechou, que decidir não é opção, não é isso? Exatamente, desistir não é opção, pessoal. Por favor, hein? Siga em frente, planejamento, foco, fé, resiliência, persistência. É o que tem que mandar. É isso aí, gente. Um abraço. Foi um prazer conversar com você, viu, Tony? A gente mata a saudade, porque a gente se vê Exatamente. Achei fantástico. Por isso que se deixar, a gente fica aqui, embala aí umas 3 horas de live, de gravação. Porque nós estamos aqui batendo um papo, né? Mas ao fácil, mesmo tempo, né? passando para eles a nossa experiência. A gente sabe que tudo vai dar certo. É só a gente querer. Não é isso? Exato. Não desistir. Então é isso aí. Prazer ter falado com você, prazer falar com vocês valeu. também. Né? Um abração. Um abração. Abraço, gente. Obrigado. Tudo de bom. Sucesso para vocês. Não desistam.